Salve, salve, galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje dando seguimento àquela série conhecendo um pouquinho mais sobre matemática e desmistificando os cálculos, ele tá de volta, o grande professor Jonathan, tá aqui com a gente mais uma vez para brilhantar o nosso canal e trazendo várias dicas agora, falando sobre o Enem, falando sobre dicas, o caminho que você deve traçar para fazer uma boa prova do Enem. É verdade. Trazendo algumas curiosidades também, algumas coisas engraçadas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais desse nosso bate-papo, fique com a gente até o final. E se você que não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, deixa logo teu joinha, compartilha, chama todo mundo para vir para cá. Beleza, o Jonathan é um cara aí, um professor que tá super estourado aí nas redes sociais e ele tá sempre aqui dando uma passada aí com a gente, nosso canal Cultura e muito mais, e hoje é uma satisfação em ter você mais uma vez, Jonathan. Tamo junto aí, meu patrão. E aí, meu amigo, então, até eu estou curioso aí para o que você tá trazendo pra gente hoje aí. Jonathan, fica à vontade, amigão. Rapaz, hoje tô com uma responsa bem grande aqui, né? A pauta principal de hoje é o Enem, né? Mas primeiramente eu quero agradecer sobre a repercussão que teve o primeiro vídeo, né? Muito obrigado a todos que curtiram, compartilharam, comentaram, né? Eu vi muitos comentários positivos, né? Agradecendo tudo. Mas é isso, né? A matemática, recapitulando o que foi passado, né? A matemática não é esse terror que muita gente imagina, né? Em parte, é um trauma que vem de aluno com relação ao professor, né? Em outra parte também, existem alunos que não estão muito motivados a estudar, às vezes o professor está lá para se esforçar. Nem todos os professores são iguais, tem professor que está ali, tem compromisso e tudo, mas nem sempre o aluno quer, entendeu? Como se diz, não rola aquela química, né? Mas a gente está batalhando para isso, né? A gente nunca vai desistir, a gente nunca desiste dos nossos alunos. E a gente faz o possível para todos conseguir a vitória que tanto almejam, né? Então, assim, como é que a gente vai estudar? Como você deve fazer? O que fazer? Né? A gente tem que elaborar estratégias para estudar. Não apenas estudar, né, Carlinhos? A gente tem que saber como estudar, né? Ter estratégias para você não errar no dia, para você não ficar tão tenso, né? É um dia muito tenso para todos nós, né? E assim, você tem que ter estratégias para poder não se emocionar tanto, né? Como se diz. Mas assim, vou fazer primeiro uma brincadeira aqui com o Carlinhos. Por favor, pode segurar aqui o microfone. Isso não é aquela questão da idade de novo, né? Não. Fica tranquilo. Mas, Jonathan, enquanto tu prepara teus materiais aí, eu vou só, como o Jonathan já falou ainda há pouco, agradecer pelo grande engajamento que deu o primeiro vídeo que nós fizemos. Olha, deu um estouro aí, foi sucesso aí, então a galerinha pedindo novamente tua presença aqui, né? Então, tô muito feliz, cara, em ter muito obrigado. Você com a gente aqui novamente, né? Me sinto honrado. Então ele tá preparando aí os materiais aí. Te prepara, viu? Te prepara aí que vem um negócio interessante aí. Vai lá, fazer uma brincadeira contigo rapidinho, né? Só pra testar um pouquinho. Daquela vez eu ganhei as duas, viu? Sim, é só que a gente tá apostando nada não. Tô brincando. Mas olha só, é só uma brincadeirazinha, um teste de memorização, tá? Vou pedir pra você memorizar aqui, primeiro, o que tá escrito aqui? Verde, né? O que tá escrito aqui? Armênia, né? Ó, Armênia. E o que tá escrito aqui? 1,168. 1,168, né? Sim. Memorizou bem, tal, Armênia, verde e 1,168, tá? Beleza. Acabou a brincadeira. Já? Agora o bagulho é sério. Ai. Vamos lá. Como diz aquele velho ditado, não esquenta periquito que a gente vai continuar essa bagaça. Aguenta. Tá, voltando à pauta do que a gente tem que fazer, né? Eu recomendei que vocês lessem, né? Tivessem o hábito de leitura, porque a leitura é muito importante, né? Por que eu falei isso? Porque depois que comecei a leitura desse livro aqui, ó, que se chama Arte da Guerra, né? Excelente, a nossa vida é literalmente uma guerra, cara. Excelente obra. Você tem que aprender a sobreviver à guerra, tem que ter estratégias para isso. Como você vai vencer o seu maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo hoje? O Enem, né? Você tem que estudar o inimigo,
saber quais são as táticas que você tem que fazer para vencer esse inimigo, esse terror que é o Enem. O que você tem que saber sobre os pontos fortes, o que são os pontos fracos, o que você tem que... Qual é a estratégia terrena que você tem que fazer, qual é o seu planejamento, qual é o seu gerenciamento. Então, tudo está aqui nesse livro. Né? Ele faz, não apenas para Enem, mas qualquer situação de vida, até trabalho mesmo, cotidiano, pessoas, né? Tudo você tem que traçar estratégia, ter um planejamento, saber gerenciar para você conseguir vencer essa guerra que a gente vive. Né? Então, ó, primeira bibliografia, né? Sun Tzu, né? Assim que se pronuncia? Isso, A Arte da Guerra. Né? Eu recomendo para você não, pelo menos relaxar, fazer uma leitura, para você ter um planejamento, né? Uma outra coisa que eu recomendo também além do planejamento que você faz, você tem que saber como estudar, né? Primeiro, você tem que arranjar conteúdo, certo? Pegar todo o edital do Enem, fazer aquele planejamento estratégico, né? Fazer aquele balanceamento de todas as disciplinas, né? Quais são as disciplinas mais fortes que você consegue dominar e quais são as disciplinas que você tem um ponto fraco que você não consegue dominar, certo? Você tem que começar primeiro pelo mais difícil, né? Lembrei de uma outra bibliografia top aqui, ó. Comece pelo mais difícil. Você já leu esse livro aqui, professor? Comece pelo mais difícil. Eu já ouvi falar, só que ainda não tive oportunidade de ler, né? Cara, é muito top esse livro. E já vai deixando pra mim aqui, né? É verdade, fica emprestado aí, né? Empresta com devolução ou sem devolução? Com devolução, é claro que eu vou precisar dele. Eu sou traumatizado, tendo que prestar livro, ninguém me devolve. Normal. Olha só, são 21 ótimas maneiras de superar a preguiça e se tornar altamente eficiente e produtivo, tá? Cara, por que estudar é tão chato? Por que teu cérebro não consegue adotar o estudo como algo prazeroso, né? Porque você está fazendo um trabalho, o cérebro literalmente não gosta de trabalhar, ele se desgasta para isso. Mas, olha só, qual é a diferença entre você tirar 1 hora para estudar, sei lá, a matéria que você mais odeia, 1 hora de tempo, e aí a diferença de você jogar o seu jogo favorito no videogame lá, 1 hora se torna pouco para o prazer e 1 hora se torna muito para o desgaste, né? Os famosos viciados em Free Fire. Né? Isso, os famosos viciados em Free Fire. Então esse livro aqui, ele ajuda a gerenciar seu dia. Não quer dizer que você vai dedicar todas as suas 24 horas para estudar. Não, você pode fazer de tudo um pouco. Esse livro aqui ensina. Você não precisa deixar de trabalhar se você executa algum trabalho, você não precisa deixar de namorar, né, para quem já tem uma namorada, né? Esse livro aqui ajuda a fazer o seu gerenciamento de tempo, né? Você consegue balancear suas 24 horas para você conseguir suprir praticamente tudo que tem na tua vida. Então esse livro aqui ajuda muito, tá? Mais uma bibliografia top aí para você. Mais uma excelente dica, né? É verdade. Muito top, né? Então assim, pessoal, outra coisa que é muito importante, né, é preparar o terreno que você vai executar a sua guerra, né? Por exemplo, você tem que fazer o gerenciamento do seu tempo, certo? Pegar materiais, certo? Você tem as suas duas ferramentas, você pode começar seus estudos, mas você também precisa ter o seu controle emocional acima de tudo, né? Ter o seu controle cognitivo, né? E com isso você consegue exercitar seu cérebro, né, a tentar adotar os estudos com mais prazer, né? E tem mais uma outra bibliografia muito top aqui, ó. Mantenha o seu cérebro vivo, tá? Olha aí. Esse daí é um manual de você executar exercícios neuróbicos. Como assim, professor? É uma tática de você conseguir exercitar seu cérebro para produzir mais neurônios, certo? É muito bacana. Existe um exercício aí
que fala, se você usar a mão errada, se você usa a mão direita sempre, experimenta usar. Usar a mão. Experimenta usar a mão esquerda de vez em quando. Não vai pensar em maldade, tá? Porque você executando uma mão errada, você vai conseguir exercitar áreas do seu cérebro que você nunca mais usou, entendeu? Você vai conseguir produzir neurônios de uma área que você não costumava produzir, certo? Quando você está estudando, eu vou estudar só matemática hoje. Mas se você estudar só matemática, você está exercitando só uma parte do seu cérebro. Experimenta estudar um pouquinho de português e matemática. Né? Matemática, digamos, você executa o lado esquerdo do seu cérebro, e se você estudar um pouco de português, naquele mesmo dia você vai estar executando o lado direito do seu cérebro. Assim você vai estudar de tudo um pouco, sem se desgastar muito, pessoal. Então esse livro aqui ensina umas boas estratégias para você exercitar seu cérebro mais e manter mais um para lista, então, né? Muito top essa bibliografia. Então, mais um motivo para você saber a importância da leitura, né? Então, pessoal, assim, você tem material, você tem gerenciamento de tempo, você tem o conteúdo, certo? Você tem agora o fator psicológico para trabalhar isso, tá? Agora vamos mãos à obra, tá? Segura aqui o microfone, por favor. Pessoal, é o seguinte, o que mais cai no Enem em termos de matemática, né? Assim, vamos usar a nossa incrível ferramenta que se chama apresentação no PowerPoint, né? Não temos o PowerPoint aqui, mas temos o PowerPoint, já serve, né? Já serve aí, em português bem dizido, que eu falei errado. Certo? Mas assim, pessoal, olha, o que mais cai no Enem? Primeiro, gráficos, leitura e estatística, tá? Isso é matemática, tá? Isso daqui é o top 1 daquilo que mais cai no Enem. Cai com farinha isso daqui, professor. Por quê? Com farinha ainda? Com farinha, fica mais gostoso. Porque, cara, no Enem, já fiz algumas vezes a prova do Enem e tive experiências também de ter contato com a prova outras vezes. E tem muito gráfico para você interpretar ali, certo? O Enem gosta muito de passar leitura de gráfico para justamente você saber responder da maneira mais rápida possível, tá? Porque, imagina, professor, responder 90 questões em apenas 5 horas, né? 5 horas de prova é pouco, né? Então lá tem questão para você fazer perder tempo. Então você tem que fazer uma leitura rápida, né? Desenvolver a leitura rápida e ter uma eficiência em responder as questões. Então esse daqui é o top 1, certo? Você tem que fazer a leitura de gráfico, o que é gráfico de setores, né? O que é gráfico de pizza, o que é gráfico de coluna, o que tá na média, na mediana, na moda, né? Isso daqui é estatística, pessoal. Isso daqui é estatística. Então, estude isso daqui, prioriza, tá? Isso daqui não tem muito assunto, mas você mata com muito exercício, tá? Praticando bastante exercício, né? Quanto mais você pratica, melhor fica, né? Para isso você tem que estudar bastante. Isso daqui significa estudar em Libras, tá? Não é outra coisa, não. Tô ligado. Tá? Tô ligado. Tá? Então, gráfico é o top 1, tá? Mete ficha nos gráficos aí, tá? Para quem tem dificuldade em matemática, gráfico cai com pelo menos coincidência aí de 50% na prova, bem dizer, certo? E não é um assunto muito difícil, pessoal. É um assunto assim que é praticamente para não zerar a prova, tá? Tem muito raciocínio lógico lá, raciocínios fáceis, né? Que eu não vou contar com uma disciplina, né? Porque é algo fora a parte, mas tá lá, né? E outra coisa, temos aqui, ó, top 2 aqui, porcentagem, regra de 3 e decimais, tá? Isso daqui tudo faz parte de porcentagem. Isso daqui cai muito na prova também, professor. Já é um nível um pouquinho mais elevado do que o que eu falei antes, né? Um pouquinho mais difícil, né? Porque aqui, ó, aqui vai exigir um pouquinho mais de cálculo, não é muita análise, né? Você tem que dominar a porcentagem, tem que dominar o que é regra de 3 simples, o que é regra de 3 composta, né? Mete ficha, é muito exercício isso daqui, pessoal. Dominar a parte básica, que é decimais, frações, né? Isso daqui ainda tá básico. Então, isso daqui cai com uma incidência pelo menos 25 a 30% da prova, né? Cai com bastante frequência, né? Aqui, ó,
Terceiro Power Pobre aqui, terceiro slide do Power Pobre, que é geometria plana espacial. Meu Deus do céu, isso daqui cai demais, cara. Isso daqui é um bagulho muito chato de estudar, porque é tanta fórmula que o cara só falta ficar doido, tanta fórmula que tem aqui. Ai, não, despenca, né? Despenca, cara, é muita coisa, porque geometria plana tem fórmula pra canelço lá pra você decorar, não tem jeito, é decoreba, pessoal. É decoreba, tem fórmula de triângulo, fórmula de quadrado, né? E aí você vai converter para geometria espacial, que já é fórmula de pirâmide, que é a versão 3D de um triângulo, né? Tem a fórmula do cubo, a fórmula do icosaedro, e vários outros lá que vocês têm que memorizar. Então tem que ser muita decoreba e muito exercício, pessoal, isso daqui. Isso daqui cai mais ou menos com 20 a 25% de incidência na prova do Enem, né? Então é um ponto bem importante ser tocado, tá? Então, ó, quarto slide aqui no nosso Power Pobre é trigonometria, né? Triângulos e círculos, né? Por que eu falei triângulo? Trigonometria. Terror pra trigonometria, né? É o terror aí de muita gente, cara. Aquele diacho daquele seno, aquela tangente. Seno, cosseno. Seno, cosseno, tangente. É o terror, né? Pra que a gente vai usar essa desgraça, professor? Não sei pra que isso, tanta fórmula e tal, né? Mas não tem jeito, tem que decorar. Aí o seno, cosseno, tangente é utilizado para você calcular coisas redondas, coisas triangulares, certo? Ou de repente você se tornar um pedreiro aí na vida, né? Vai ter que calcular um teorema, tem uma teoremazinha de Pitágoras lá para poder pôr em prática o negócio. Mas, cara, isso daqui é muito importante para estudar, né? É um assunto, digamos, chatinho, né? Não é tão grande, mas tem muitos detalhes a ser tratados, então tem que tomar cuidado com isso daqui, que esse bagulho aqui é perigoso, hein? Trigonometria. Agora vamos ao último aqui do nosso... cadê o outro slide? Tá aqui. Deu bug no Power Pobre. Tá aqui, ó. É o quinto slide aqui do nosso Power Pobre, né? Análise combinatória e probabilidade. Rapaz, esse negócio aqui tem que tomar muito cuidado. Quase não tem fórmula para você estudar. O negócio é raciocínio lógico. Raciocínio lógico tem que trabalhar com muito exercício, porque você tem que saber, de quantas maneiras distintas o cara pode vestir 3 calça jeans e 4 camisas de cores diferentes e tal. Rapaz, esse negócio aqui é muito chato, mano. Tem que resolver com exercício, pessoal. Muito exercício mesmo. Probabilidade, quais as chances de cair o número 6 num dado não... Como é o dado não viciado que o pessoal chama, né? Isso tem biologia também, né? Isso, biologia. Dá para você fazer a famosa lei de Mendel também, isso, né? Lei de Mendel, né? A parte BO também. Genética, isso, trabalha especificamente genética, você já pode fazer o estudo com a biologia também, pessoal. Probabilidade cai bastante nessa área de biologia, tudo, né? E, rapaz, por onde eu devo começar? Comece pelo mais difícil. Por onde você tem mais dificuldade, né? Você tem que mostrar mais dominância, tá? Se você detesta matemática, você tem muita dificuldade, então faça com que a matemática se torne uma coisa mais fácil. Comece pelo mais difícil, tá? Prioriza aquilo que você tem mais dificuldade, que você vai ter mais tempo de matar aquilo que está te matando, né? E você vai conseguir sobrar ainda de quebra para matar mais rápido as matérias que você tem mais domínio, né? E assim, o que você vai ter que fazer no dia da prova, né? O que eu tenho que fazer no dia que for fazer o Enem? Pessoal, é o seguinte, eu fui aluno de Enem, né? Poucas vezes eu recebia dicas, né? Porque, assim, tinha gente que lá estava só preocupado em passar conteúdo, mas não sabia transmitir o que a gente devia fazer na prova, entendeu? Não fazer uma estratégia do que a gente devia fazer, certo? E com o decorrer dos anos, depois de levar muita pisa, né? Pisa... Você lembrou aquela que você recebeu da tua mãe, né? Isso é verdade. É verdade. Mas já passei da idade de apanhar da mamãe, né? Aí agora eu levo pisa da vida mesmo, né? Mas enfim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar a estratégia, pessoal, de você gerenciar o seu tempo de prova, tá? Se você consegue ter dominância em português, tenta priorizar aquela parte, né, mas de forma equilibrada, tá? Por exemplo, tem
Tem 90 questões para você resolver no dia, certo? 45 de uma disciplina e 45 de uma outra. Ah, eu domino mais português, então vou resolver todas as 45 de português e depois deixar para matemática. Rapaz, pode fazer isso daí, mas você é capaz de se lascar. Por quê? O que acontece? O Enem não pede você dominar apenas uma disciplina, você tem que dominar todas. Todas. Então, lá a prova está dividida assim, em questões que o aluno consegue resolver, tem questões que só o professor consegue resolver e tem questões que nem o diabo resolve, tá? Porque tem esses três tipos de dificuldade. Tá me enrolando aqui. Tem esses três níveis de dificuldade para justamente fazer o aluno perder algumas questões. Então você não pode perder tempo. A questão é você equilibrar a sua pontuação. Por exemplo, tem um dia de português, né? Aí tenta resolver uma parte das 45, tá? Resolveu pelo menos uma parte das 45, passa para outra disciplina e você resolve pelo menos uma parte das outras 45 questões. Tenta resolver as mais fáceis, logo para ganhar tempo, certo? As mais difíceis deixa pro chutômetro mesmo, só marca a letra D de Deus, né? Marca a letra C de chute. E não falha. Às vezes não falha, né? Mas você tem que ter essa estratégia. No dia da redação, pessoal, prioriza a redação, não tem jeito. A redação é o ponto mais importante porque é aquilo que mais garante a aprovação, né? Você tem que tomar muito cuidado. Se eu não me engano, cai no mesmo dia de linguagens e ciências humanas. Então, é um dia de muita leitura, né? Que seu cérebro fica praticamente aleijado só de um lado, assim, que você só leu, não calculou nada, certo? Mas é um dia que você tem que ter uma estratégia certa. Primeiro, comece pela redação. Professor, eu não consigo escrever logo de cara, eu não tenho ideia. Então, a minha dica é: leia uma parte de linguagem, que às vezes tem alguns textos de apoio que interliga com a redação, tá? O Enem, ele pega um tema só para usar na prova todinha, certo? Ele tem essa ideia aí. Então, o que você vai fazer? Você lê algumas partes, resolve algumas questões de português lá, resolve, e daí você vai criando ideia. Caramba, eu peguei uma ideia para redação, já vai começando a redigir. Fora que também, pessoal, a redação tem os textos de apoio lá, às vezes a resposta está lá no próprio texto, né? E você já consegue fazer um mapa mentalzinho bonitinho, né? Do que você vai esboçar na redação, e aí você consegue executar, tá? Fez a redação, terminou, beleza, faz a parte de português, uma parte de português, e depois você faz uma parte de ciências humanas para você equilibrar a pontuação. Depois resolve as mais difíceis, né? Às vezes faltar tempo para a prova, não tem jeito, tem que chutar, né? Mas a questão é você fazer de tudo para equilibrar a sua pontuação. Gerencie o seu tempo no dia da prova para você conseguir acertar o máximo de questões possíveis, tá? No outro dia, que é a parte de ciências exatas, né? Ciências da natureza, você tem que fazer o equilíbrio de pontuação. Eu domino mais ciência da natureza. Aí sim você pode começar pelo mais fácil, pelo que você domina mais fácil. Mas não quer dizer que você vai apenas priorizar aquilo. Lembre-se que você tem que fazer o equilíbrio de pontuação. Resolve uma parte de ciência da natureza e depois resolve uma parte de ciências exatas, tá? Ciências exatas, pessoal, não tem só questão difícil, tá? Tem questões que é fácil para dedéu, né? Questão que você consegue... olhou, resolveu, entendeu? Raciocínio lógico, para justamente você não zerar. Mas pelo amor de Deus, pessoal, não vamos peidar na farofa. Peidar na farofa? Não vamos peidar na farofa de você deixar escapar essas questões fáceis, porque você não tem tempo, vou ter que chutar. Aí perdeu a questão que você poderia acertar, entendeu? Justamente pelo chute errado. Então a questão é você gerenciar o seu tempo, tá? No dia da prova, leva uma aguinha, tá? Você beber, sempre hidratar seu cérebro. Eu não preciso sair, eu não preciso beber água. Beleza, você tem um organismo preparado para isso. Mas se você não tem, tá? Você leva uma aguinha. Não precisa levar a cesta básica para você comer, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tem gente que leva uma sacola com uns 300 esquilos, 400 biscoitos, eu acho que é para atrapalhar os outros que estão fazendo a prova, né? Não precisa fazer isso, pessoal. Vamos levar a prova a sério. Leva pelo menos um biscoitinho para você mastigar. Leva um chicletinho no bolso para você mastigar também. Saber que no ato que você mastiga, você está executando exercícios musculares no seu maxilar. E com isso você consegue acordar mais o seu cérebro. O seu cérebro fica mais ativo, porque você está exercitando uma área que está ligada ao seu cérebro. E seu cérebro fica mais ativo, pessoal. Você mastigando alguma coisa, você fica mais acordado e concentrado para a prova. E com consequência, né?
você ingerir o açúcar também, você deixa ficar mais ligado, mais esperto para a prova, você consegue executar de maneira melhor as questões, porque não é fácil fazer 5 horas olhando assim direto aquela prova lá. Realmente não é fácil, pessoal. Então você tem que ter essas estratégias básicas, tá? Um dia antes você se alimente bem, durma bem, não faça a prova cansado, tá? Ah, eu preciso estudar. Você já fez o que devia fazer. Agora seja você mesmo no dia da prova, seja o que você trabalhou anteriormente na prova. Então, pessoal, as dicas são essas, tá? Priorize o mais difícil, equilibre seu tempo, que você vai conseguir seu êxito aí, né? Essas são as dicas para o Enem. Excepcional, Jonathan. E eu gostei também dessa metáfora aí, viu? Essa metáfora que diferente. Peidar na farofa, né? Essa é nova pra mim, essa aí. Cara, a situação de passar no vestibular é uma situação, assim, indescritível, né? Aí quando você pisa na universidade, é uma experiência assim ainda mais inesquecível para tua vida. No primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu não tinha barba, eu tinha 16 anos, molequinho. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a turma falou: olha, o ensino fundamental não é aqui não, é lá no outro lugar. Aqui não é ensino fundamental não, isso daqui não é aula para criança não, rapaz. Eu falei: rapaz, eu tenho cabelo no sovaco, olha aqui, ó, sou adolescente já, tenho idade para estudar aqui. Só o minoxidil debaixo do braço. Isso, só o minoxidil, né? Daqui a pouco eu vou fazer um merchandising aí do minoxidil que me ajudou a ter barba, né? Mas olha só, lembre-se da brincadeira que eu fiz com o Carlinhos, né? Sobre memorização. Eu tinha até esquecido essa brincadeira. Rapaz, você esqueceu da brincadeira, imagina que... Será se ele vai lembrar o que realmente ele leu lá? Eu tô exercitando teu cérebro, Carlinhos, e agora? E agora vamos ver, né? Vamos lá. Quais são as 3 coisinhas aí que eu lhe mostrei antes de começar o vídeo? Agora foi, viu? O que? Você pediu pra eu... Não precisa ser na ordem. Eu pedi pra você memorizar 3 coisinhas. Eu vou tentar colocar na ordem aqui, vamos ver. Bora lá se o Carlinhos é bom de memória. Verde, Armênia, 1,168. Acertei? Rapaz, esse Carlinhos... Olha aí. Olha aí, 1,168. Miserável. Acertou. Miserável. O verde, a cor verde e Armênia. Acertei. Rapaz, então, né? A memória tá em dia, olha, tá aprovado no teste de memória, tá? O cara exercício... Dá pra passar mais uma vez? Assim, tá, dá pra passar de novo aí. Pode fazer então. o Enem quantas vezes for preciso Vamos que você consegue, né? Tá exercitando o corpo e a mente, né? Tá em dia aí o... Sempre. Beleza. Mas, Jonathan, cara, foi muito legal ter você com a gente. Mais uma vez, nosso canal Cultura e muito mais aí. Tu sempre traz dicas ali interessantes. E eu creio que você que está inscrito aí, você que nos acompanhou até agora, você que não é inscrito também, deixa logo teu joinha, se inscreva também no nosso canal, né? E tu irias falar de algo sobre minoxidil, né? Fazer ter um mexende aí. Tá certo. Então vamos lá. Pessoal, eu tava brincando aqui com a brincadeira da barba e tal, que sempre tive essa cara de molequinho, né? Até mesmo no primeiro dia que eu fui dar aula, né? Eu entrei na sala de professor e o pessoal brincando e tal, conversando. E aí eu perguntei: onde é que fica a sala do 6º ano? Aí a diretora falou: é logo ali, professor. Não, ela não falou professor. Os outros professores perguntaram: você é aluno novo, é? Aí eu falei: não. Você é monitor de uma educação? Eu falei: também não, sou professor. Meu Deus, esse menino é professor, tão novinho. Na época não tinha nem barba, chamava o cara de garotinho, né? Aí eu falei: não, tá doido, tem que resolver isso daí, porque todo canto que eu chego o pessoal me confunde com aluno. Já fui barrado na entrada, porque o porteiro não queria me deixar entrar porque eu não tava de uniforme, né? Você tá sem uniforme, não pode entrar. Eu falei: mas eu sou professor, pelo amor de Deus. Chama a diretora lá que eu sou professor. Eu não tenho que resolver isso. Eu resolvi através da fórmula trioxidil, a solução capilar para qualquer tipo de problema capilar. Aí você vai mostrar a imagem, fazer edição lá, ó, trioxidil, bem aqui na minha mãozinha assim, ó, trioxidil, que é a sua solução para o seu problema capilar. Beleza, dado o recado. E o que o povo deve fazer para assistir esses nossos vídeos, Jonathan? Beleza, você precisa só se inscrever no canal, ativa aquele sininho bonitinho lá, plim, que aí você vai receber uma notificação nova, tá? Dá aquela curtida, aquele joinha. Se você gostou, dá a curtida. Se você não gostou, faz um pix pra mim que eu aceito também. Eu também não esquece. Isso, com o nosso amigo Carlinhos. Só concluindo a ideia aqui,
Estuda, pessoal. Não faça outra coisa além de estudar, porque são 2 meses, né? Tem alguns dias aí para você estudar, são praticamente algumas 1000 horas para você estudar. Não precisa reservar exatamente as 1000 horas para você estudar. Você pode fazer outras coisas da sua vida. Basta você saber gerenciar seu tempo, tá? Na feita que você tenha a consistência do seu sonho, se você tem o objetivo, você consegue trabalhar no seu objetivo, as coisas vão começar a dar certo na sua vida, tá? O importante é você ter disposição para você realizar seu sonho, tá? O sonho, ele é feito por etapas. Se você conseguir passar da primeira etapa, segunda etapa, o seu sonho vai ficar cada vez mais próximo, tá? O importante é você ter disposição para resolver cada etapa do seu sonho. Não desista, tá? Eu acredito em você. Show, Jonathan. Beleza, Fechando aí com muito chave obrigado. de ouro, então. Valeu, galerinha. Até a próxima aí.